Tá no YouTube, então cola aqui. Tem conteúdo bom no canal, compartilha aí. Dica boa, bate-papo, inspiração com Jorge Vicente, direto do coração. Se inscreve aí no canal, compartilha aí. Curte o vídeo, comenta e deixa o like aí. Ativa o sininho pra não se esquecer. Toda semana tem algo pra você. Acesse agora YouTube, com compartilha. É conteúdo que inspira, pode vir. Ativa o sininho pra não se esquecer. Toda semana tem algo pra você. Acesse agora YouTube, compartilha. É conteúdo. Olá pessoal, compartilhadores e compartilhadoras. Sejam bem-vindos e bem-vindas a um Pode Compartilhar. E hoje vamos falar de um tema que já falamos numa live, mas que a gente quer explorar um pouquinho mais, que é um pouquinho do empreendedorismo, momentos da nossa vida. E hoje nós temos uma convidada que eu não havia faz um tempinho, né? Sim. Faz alguns anos, mas que a gente sempre mantém contato, que é a Simone. A Simone hoje vai contar um pouquinho para nós os momentos de empreendedorismo, quando ela começou a empreender, e os desafios, oportunidades e dicas para que a gente possa também tirar as nossas ideias do papel. Então, quem puder, curte o canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. É só se inscrever, ativar o sininho aqui embaixo. Tem um link aqui embaixo também dos nossos parceiros. Se você quiser algum produto dos nossos parceiros, clica no link aqui embaixo. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. E seja bem-vinda, Simone, pode compartilhar, para contar um pouquinho da história. E para a gente começar, as pessoas querem saber quem é a Simone. Conta um pouquinho quem é a Simone para nós. Bom, primeiro é um prazer te rever, né? Porque muitos anos. Nós trabalhamos juntos na mesma empresa, não juntos na mesma área, mas na mesma empresa, no Grupo Ultra, na Ultragaz em específico. E eu trabalhei na empresa lá por 15 anos. Você trabalhou quanto tempo? 11. Então foram muitos anos. E ali foi é um lugar que a gente brinca, né? O sangue azul, porque foi um lugar onde eu fiz muitos amigos. Hoje eu sou maratonista, já começando a contar um pouquinho de mim, eu sou maratonista. E isso foi um dos motivos que me levou para o empreendedorismo. Então são coisas que vão se alinhando. E eu tenho amigas de maratona lá, assim, que hoje levei para a vida. Então, eu entendo, assim, a vida, ela é um embaraço de muitas coisas, sabe? A vida vai se encaixando, vai trazendo coisas, novidades, vai trazendo pra gente novos caminhos e trazendo pessoas, né? E foi aí que a gente se conheceu. Então, meu nome é Simone Basílio, eu tenho 46 anos, sou maratonista, sou cristã. Assim, eu falo que sou embaixadora de Cristo, sou cristã, mas não é de agora, não sou de berço, mas foi um momento muito ímpar na minha vida, foi um momento de encontro, assim, em 2020. Eu falo que a pandemia, ela veio para nos ensinar muita coisa, Sim. E a pandemia veio para me trazer um relacionamento próximo com Deus. Eu sou maratonista, sou cristã, sou formada em administração de empresas, tenho especialização em MBA pela Fundação Getúlio Vargas, em gestão empresarial. E eu tenho mais de 20 anos na área administrativa, na área de projetos, também muita experiência na área de projetos. E o empreendedorismo, ele veio cuidando da minha saúde. Ele veio por conta das corridas, mas as corridas, elas vieram antes. Antes das corridas, teve um primeiro passo, que foi eu olhar para mim e falar assim, aos 24 anos de idade, eu estar simplesmente olhando no espelho e não gostando do que eu via. Que é quando dá aquele start, quando a gente começa a olhar e fala assim, peraí, preciso mudar. Exato. Eu preciso tomar uma direção na minha vida
Que muitas vezes a gente nem sabe qual seria a direção, Exato. mas é aí que você começa a procurar caminhos, né? E como foi, assim? Quando que você, aos 24 anos, você se sentiu dessa forma? E qual foi o primeiro passo que você tomou? Foi exatamente isso. Aos 24 anos, eu saí de uma empresa da indústria e fui trabalhar na Ultragaz, quando a Ultragaz comprou a Shell e teve a fusão de aquisição. E ali a gente trabalhava muito, né? Trabalhava muito de madrugada dentro. E eu me sentia muito cansada. Eu estava no terceiro ano da faculdade. E uma coisa que eu acho fabuloso é que a Ultragaz ela tinha dentro uma academia. E hoje eu vejo as empresas investindo na saúde, no bem-estar do profissional, e isso é fundamental. Porque eu sempre falo, saúde não é o fim, mas é o meio para se alcançar todas as coisas. Então, naquele momento, eu me via fadigada, cansada, sobrepeso aos 24 anos. Sobrepeso, gente, não é que eu tô falando que eu era enorme, coisa assim, mas não estava do jeito que eu gostaria. Aí eu falei, quer saber? Hora do meu almoço. 15 minutinhos. Eu comecei com 15 minutinhos na academia no 5º andar da empresa. Então, eu falo sempre assim para as pessoas, é o primeiro passo. Às vezes, é você, por exemplo, ao invés de fazer todo o trajeto de ônibus ou todo o trajeto de metrô, você sair um pouquinho antes, descer um pouquinho antes, fazer um trajeto a pé, sabe? Você se colocar em movimento. E aí as coisas é um passo de cada vez. Eu não comecei correndo 42 quilômetros. Eu comecei fazendo 15 minutos de academia. E aí o resultado disso foi me dando mais disposição. E aí eu fui me sentindo bem. Aí eu falei, puxa, 15, eu passei para 30. De 30 eu passei para 45. E aí eu fui. Aí foi quando e aí o ambiente é importante demais. Aí dentro da academia eu encontrei pessoas que corriam e que já eram maratonistas. Pessoas que se conectam com o nosso propósito. Exato. Que é importante. Exato. Aí o que aconteceu? Eu encontrei pessoas que faziam atividade física e que corriam. E falou assim, Mani, vamos correr? Aí eu falei, correr? Pensei, por que não, né? E aí vamos correr 5 quilômetros. E aí foi uma alegria tão grande completar aqueles 5 quilômetros. E eu lembro hoje, o Hélio, que é um ultramaratonista, que trabalhava lá no... Pessoa fantástica, um abraço, Hélio. Maravilhoso. E falou, Simone, um dia você vai ser uma maratonista. Eu olhei para ele, eu falei, não, presta atenção. Os 5 quilômetros eu dormi o dia inteiro depois que eu fiz os 5 quilômetros. Eu falei, jamais na minha vida que eu vou fazer os 42 quilômetros. E aí eu fui seguindo. Fiz 5, depois eu fui para 10, para 12, para 15, fui para uma São Silvestre. Aí eu falei, nossa, o máximo. O desafio, né, a São Silvestre. Nossa, mas a energia da São Silvestre, assim, quem não fez, eu vou falar para vocês, façam. Porque é algo é muito legal, é muito legal. A energia, o lugar, é muito bacana. Além disso, ser emblemático por ser o último dia do ano. Então, fechar com chave de ouro, sabe? Aí eu fiz a São Silvestre, depois eu fui para meia maratona e aí em 2015 eu fui para a primeira maratona, para os 42 quilômetros, 195 metros. Porque não esqueçam dos 195 metros, porque tem que ser completa. Sim. E aí foi isso, sabe? Então, aí quando eu comecei a praticar atividade física, eu comecei a ter dores, joelho, quem não tem? Articulações. Eu quebrei na minha primeira meia maratona. Os últimos 6 quilômetros, eu comecei a sentir dores. Aí, o personal da academia falou assim, você não vai começar a suplementar? Não vai começar a fazer musculação? Aí eu, fui para suplementação e comecei a fazer a musculação. Como é interessante, pessoal. Vejam que o empreendedorismo, muitas vezes, não nasce de um start só, mas ele nasce de um processo. Então, de uma necessidade que você teve, de não se sentir bem, começou a fazer, e aí chegou um ponto que você falou, peraí, o próximo passo é suplementar. E aí foi que começou a vir também as ideias de empreendedorismo. E aí é muito bacana isso, porque, assim,
às vezes a gente fala muito hoje, né? Um propósito de vida, ou o empreender, ou um algo grande. A gente sempre imagina um algo grande, mas tudo que é grande começa pequeno. E como diz o Tiago Brunet, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. Então, são começos, entende? Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer atividade física, foi para cuidar do meu bem-estar. Quando eu fui cuidar de mim, que aí você, não começo perfeita maratonista, mas eu começo num caminho. Aí veio a lesão. Aí eu falei, bom, eu preciso dar continuidade nisso aqui. Aí eu comecei a fazer fortalecimento e suplementação. Aí Deus, ele vai moldando o nosso caminho. Por quê? Porque Deus colocou na minha vida, lá no MBA, uma pessoa que trabalhava com suplementos. Nossa, que fantástico. Olha isso. E aí ela falou assim, cara, você é para isso. Olha que legal. E aí ela falou o seguinte para mim, você vai indicar... E hoje a gente tem os influencers. Olha como as coisas vão acontecendo. Aí ela falou assim, você vai indicar algo que você usa, que você acredita, que você confia. Por que não você ser remunerada por isso? Eu falei, opa. Já começa a associar algo que você gosta, né? Exato. Com o que você realmente quer para frente, né? Porque na verdade o que acontece? A dor, o que veio na minha mente? Quantas pessoas têm dores nos joelhos? Quantas pessoas sofrem de dores articulares? Quantos corredores não precisam se fortalecer? Gente, todo mundo. E não é só maratonista, mas quem faz exercícios ou atividades que vão ali exigir muito das articulações, vai precisar. E outra, a gente envelhece. Ponto. Aí é para todo mundo. É o que eu falo, a suplementação, ela é mais que obrigatória para quem faz atividade física, mas era obrigação para todo mundo. Antes dos 40 é prevenção, depois dos 40 é emergencial. E aí eu falei, cara, se eu posso resolver uma dor, e assim, é o que eu falo sempre, é o ganha-ganha. Eu acredito que quando a gente leva algo em que um lado só é beneficiado, não é bom. Não é bom. Não é bom. Por exemplo, eu atendo os meus clientes, então eu trabalho hoje com uma representação comercial de uma marca de suplementos que eu acredito e que eu sou produto do produto. Você pode falar, inclusive, tá? Né? Não tem problema. Eu trabalho com a Hive, que é uma empresa, é uma startup. Então, ela tem 2 anos de mercado e a gente tem um braço da XP Investimentos. Então, a XP, ela entrou com a parte de investimentos no nosso projeto, o qual, para você ter uma ideia, o payback era de 12 meses, foi em 7. Nossa. 7 meses. Hoje nós temos aí, em 2 anos, mais de 80 milhões em faturamento e mais de 453 mil produtos entregues para os nossos clientes. Então, assim, é um bebê gigante. São 2 anos. Mas por que são 2 anos? Porque nós viemos de uma outra empresa, que era a Jones, que era uma empresa americana, que tinha a mesma mentalidade, a mesma maneira de a gente entender como entregar um suplemento para o nosso cliente, né? Que é entregar, não é fórmula cobertor curto, que, ou seja, eu resolvo uma coisa e prejudico outra. Então, são produtos de fórmula limpa, com laudo laboratorial. Então, assim, você vai suplementar sabendo que está entregando saúde para o teu corpo. Não é resultado de qualquer maneira. Eu falo de produtividade sustentável. Ou seja, eu entrego algo que eu vou entregar primeiro saúde e resultado que caminha junto. Entende? E aí, a gente... Perdi até o que eu estava falando. Aí a gente estava falando da Hive, né? Sim. E aí eu comecei a suplementação, aí conheci minha amiga no MBA, e aí foi dessa empresa anterior. E aí o que acontece? O que eu acho legal? Uma outra coisa que é muito legal falar, você não precisa, a gente não nasceu para ser colocado em uma única caixinha. Sim. Então, assim, você pode, sim, ser um grande advogado, você pode, sim, ser um grande médico, você pode, sim, ser um grande nutricionista, e você pode empreender em outra área, você pode exercer um bom comunicador e ter o seu podcast, entende? Você pode ter outras frentes. Deus nos fez, assim, com... E, às vezes, a gente fica amarrado numa coisa só.
achando que a gente só sabe fazer aquilo e não se abrindo para novas oportunidades e principalmente para conhecer pessoas novas que vão nos levar para outro patamar também, né? Exato, porque o ambiente, ele é assim, nós somos fruto do ambiente. E eu vou dar um exemplo disso. Na Maratona de Floripa, em 2022, tava uma ventania, mas pensa numa ventania, que a largada adiou 30 minutos. Nossa. E nós corremos contra o vento, 42 quilômetros contra o vento. Então, parece que assim, eu corria e o vento me puxava. Eu corria e o vento me puxava. Então, eu falo, não corri 42, eu corri 84. Então, o que eu entendo disso? Eu levo para a vida. Cara, quando você está num ambiente contrário, você pode dar certo? Pode. Você pode fazer a coisa acontecer? Pode, mas é muito desafiador. Porque você é o único no meio do todo. Ou seja, todo mundo está pensando de um jeito e você pensa de outro. Então, o ambiente influencia. Entende? Demais. A gente precisa cuidar do nosso ambiente. E eu falo, depois de 2020, como cristã, eu cuido muito mais do ambiente que eu frequento. Entende? E isso é muito importante. E isso é lição para a vida. E é engraçado que você falando isso, eu passei muito por isso também. Você tem ideias, você quer fazer, quer movimentar, e muitas vezes você está numa caixa com pessoas que não querem se movimentar. Sim. Não querem ir ao novo, né? Então, sempre fiz isso. Então, eu vou fazer sempre. Sim. Então, a ideia é que a sua história mostra que a gente pode, pessoal, que a gente pode ir além do que a gente faz ali. A gente pode ir além do que a gente imagina. É ter abertura para isso. Sim. E ter pessoas que possam nos levar também. Sim, eu acho que tem coisas bem importantes que a gente precisa entender. Você pode trabalhar em várias frentes, desde que você respeite todas elas. Isso é importantíssimo. Então, hoje, por exemplo, dentro da Hive, nós temos médicos que continuam no seu consultório sendo cardiologistas, médicos renomados, nutricionistas renomados e trabalham e representam uma marca com que eles acreditam. E eles levam para o mercado algo que eles acreditam. Só que, assim, cada um dentro da sua especificidade, dentro do seu... A gente precisa respeitar. E, às vezes, no entusiasmo, às vezes, sabe, no ímpeto, a gente atropela as coisas. Então, eu acho importante a gente, por exemplo, ter a agenda. Então, você pode ter a tua agenda, assim como você tem a tua agenda do seu momento de trabalho com a obra de Deus, né, que eu sei que também você trabalha com a obra de Deus, você tem o seu momento de trabalhar com a obra de Deus, você tem o seu momento de treino, como eu tenho o meu momento de treino, você tem o seu momento de atender os seus clientes, você pode ter o seu momento de ter o seu negócio você tem um momento do seu negócio... Então, assim, você pode ter inúmeras frentes, porque Deus nos fez, assim, com uma capacidade... que a gente, às vezes, se limita. A gente limita o que Deus pode fazer na nossa vida, entende? Então, a gente precisa, primeiro, se permitir, se organizar. Importante a gente se organizar dentro do tempo e fazer as coisas da maneira correta. Eu acho que a gente precisa, sabe, ter sabedoria... Para poder seguir, né? Perfeito. Sabedoria para poder seguir. E aí as coisas vão fluindo. É claro que eu estou falando isso agora, né? Porque eu estou empreendendo há 10 anos, mas eu não comecei assim. E qual foi a sua... Quando você começou paralelo, né? Nós conversávamos comecei ali paralelo. Fora, e ela começou paralelo com a CLT e empreender. Sim. Qual foi o maior desafio de começar paralelo? O maior desafio de começar paralelo é você separar nas caixinhas corretas, tá? Eu acho que esse é o maior desafio. Mas eu acho que esse desafio... Ele existe mesmo você não empreendendo. E eu vou dizer o porquê. Quando você está dentro da tua empresa, você ali representa uma marca, você pode ser um empreendedor dentro da empresa, sim. Você, como que você é? Você calça o sapato do dono. E eu falo, porque hoje eu sou prestadora de serviços para o corporativo, entende? E isso não me impede de ser uma grande empreendedora dentro da minha marca. Na verdade, a gente imprime o nosso profissionalismo independente de onde a gente esteja. Então, o que acontece? Mesmo eu não empreendo, eu só trabalho numa empresa. Mas ali, a gente, às vezes, ao invés de eu me dedicar, estou lá das 8 às 18.
Cara, aquele horário é o horário da tua empresa. É o horário que você tem que dar o melhor para a tua empresa, calçando o sapato do dono, fazendo a coisa acontecer. Mas o que acontece muitas das vezes? A gente mistura pessoal, a gente mistura um monte de coisa, a gente começa... E aí a gente não entrega aquilo que tem que entregar. E aí, e se você, de repente... A vida é feita de imprevistos, né? A gente tem vida pessoal, a mãe fica doente, pai fica doente, tenho que fazer algo que foge. Cara, uma boa comunicação com o seu gestor, uma boa comunicação com a empresa, você consegue. Mas assim, sempre alinhado ali com, sabe, com sabedoria, com entregando. E isso, às vezes, é só quem empreende? Não. Eu tinha, onde eu trabalhava, tinha uma pessoa, Claudinei, inclusive, se ele estiver assistindo a gente aqui, você, Claudinei. Ele sempre falava para nós, alinhe expectativas. Alinhe a sua expectativa. Seja numa entrega, seja no que você vai fazer, sempre alinhe a expectativa do outro. Sim. Porque muitas vezes a gente acaba não alinhando, é como você falou. E aí você, de repente, aconteceu um imprevisto, mas você não alinhou a expectativa. Então, é bem difícil nesse sentido. É difícil. E aí, como que foi, né? Quando eu trabalhava os dois juntos, era justamente isso. Porque assim, você é alegre, você é feliz fazendo as duas coisas. Só que não dá para fazer as duas coisas simultaneamente. Na verdade, você não deve fazer duas coisas simultaneamente. Então, é isso que você precisa aprender. A você fazer a gestão do seu tempo. Sabe? A gestão do seu tempo diante das duas frentes que você administrou. Então, isso é importante. E aí, o desafio foi quando eu saí do Ultra, né? Eu saí do Ultra por conta de um grande projeto que se encerrou. Aquele de repente da noite para o dia, sabe? Aquele de repente da noite para o dia. Que a vida é feita de imprevistos, né? A vida é feita de imprevistos, a gente tem que entender isso. E aí, eu comecei a trabalhar 100% dentro da minha marca. Só que aí o resultado, quando você trabalha com a área comercial, ele é 100% em cima da sua produtividade, em cima daquilo que você entrega. Então, o que acontece? Não existe dia bom e dia ruim. Acordei mal. Não, você tem que continuar fazendo aquilo que você se propôs a fazer, porque o resultado agora é 100% sua responsabilidade. Depende de você, né? Exato. O que acontece dentro do corporativo, dentro de uma empresa? Você, às vezes, tem um dia que é desafiador, você não consegue dar aquela entrega 100%, mas isso não vai afetar o seu resultado no final do mês, financeiramente falando. Entende? Porque no dia seguinte, sei lá, hoje é segunda. Hoje eu tive um problema, tudo. Hoje eu não consegui trabalhar na parte da manhã, eu vou trabalhar na parte da tarde. Tá tudo bem? Ou vou trabalhar no dia seguinte, mas você dá o seu melhor no dia seguinte, tá tudo bem. E aí, não afeta o seu resultado financeiro. Quando você vai chegar no seu... quando você tá 100% ali por você, o que acontece? Você precisa ser produtivo sim ou sim, seja no dia bom, seja no dia ruim. E aí você precisa ter domínio próprio, inteligência emocional. Esses são os desafios de empreender, Simone. Sim, na verdade, eu não diria que esse é o maior. O maior. É você fazer o que tem que ser feito num dia que está o caos. Tudo caindo. Tudo caindo e você precisa fazer. O Caio Carneiro, um grande líder que a gente trabalhou na Junese, hoje ele tem a maior empresa hoje de vendas na área, treinando as empresas hoje na área de vendas, na área comercial, ele fala, não há dia ruim que resista 100 ligações que você faça. Mas e para você começar a fazer a primeira ligação? E para você começar a fazer o seu primeiro contato? Péssimo. Com o emocional lá no dedão do pé. É difícil. Você entendeu? Então, aí é que Deus, ele é muito bom. Porque aí ele é a minha força. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, Deus te dá uma força sobrenatural para enfrentar os dias maus. Entende? Mas o equilíbrio emocional para o empreendedorismo, ele é fundamental. Fundamental. Para todos são, né? Para todo mundo é. Mas agora, para quem depende 100% do seu resultado, assim, é você, a força do teu braço,
a mente tem que estar boa. E é uma conexão bem legal que você falou sobre a questão de da gente depender do nosso braço, da gente depender das nossas ações, das ligações. E aí eu faço um link com o que você falou anteriormente, da gente vestir o sapato do dono da empresa. Muitas vezes a gente também não tem esse esforço onde a gente se propôs a trabalhar. Então, muitas vezes eu não sou, eu sou só funcionário. Mas se todos tiverem essa percepção de que eu sou parte da empresa e eu posso fazer ela crescer com o meu esforço, as empresas estariam muito maiores. Sim. Eu me propus a fazer um trabalho. Se eu me propus a ser um atendente, se eu me propus a ser um prestador de serviço, eu tenho que fazer aquilo da melhor maneira possível. Exato. Eu vou ter os meus dias que não são bons, vai ter. Só que, como você falou, são propósitos, a gente tem que fazer aquilo ali. Então, fazer o melhor com o que eu tenho. Na condição que tem, e né? na condição que tem. É. E eu queria te perguntar, quando você se viu, né, nesses dois lados, aí você teve esse grande projeto que acabou, você começou a empreender. Quando foi o momento que você falou assim, nossa, como vale a pena eu me dedicar nesse projeto? Vale a pena quando, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma cliente e quando a gente gosta do que faz, a gente não tem questão de horário. Ontem, era domingo, 11h30 da noite, eu estava conversando com uma cliente. 11h30 da noite. E eu falo que quando a gente gosta do que faz, não tem problema. Por quê? Porque lembra quando eu trabalhei na Ultragaz, quando eu comecei lá na aquisição, lá em 2003, lá em setembro de 2003, a gente chegou a sair, Andréia Terra, Andréia, se estiver assistindo, um beijo, com barrigão, e a gente trabalhando até 3, 4 horas da manhã, e depois voltava, ia para casa tomar banho e voltava às 7 horas da manhã, feliz, porque estava fazendo que ali, estava feliz ali com a entrega que estava Mas é engraçado que você fala que eu também tinha alguns momentos lá, quando eu trabalhava, que eu saía meia-noite, voltava às 6 da manhã e feliz. E tá tudo bem, né? Muito feliz. E tá tudo bem. E aí, eu falo isso, porque ontem eu estava atendendo uma cliente, 11h30 da noite, a Lu, e ali ajudando ela, porque ela tá passando por um momento muito desafiador, de ansiedade, de depressão, entende? E aí, olha que legal, ela começou a fazer suplementação de creatina, melatonina e colágeno. Aí ela falou assim, Simone, hoje eu tenho mais energia, hoje eu tenho mais força, hoje eu estou melhor. Ou seja, você ajudar a resolver a dor do outro. Entende? Você olhar para a pessoa ser grata. Ou seja, eu tenho uma cliente que começou a fazer suplementação de colágeno e voltou a correr. Porque as dores no joelho já não incomodam mais. Entende? Então, quando você começa, você vê o resultado do seu trabalho efetivo na vida do outro, você fala, que legal, cara. Nossa, você fica muito... Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Aí eu falo, gente, é igual quando a gente evangeliza alguém e a gente fala de Deus para alguém e a pessoa começa a, sabe? Eu tenho uma amiga que ela estava num momento perdido e aí o namorado desenganado e ela pediu uma oração para mim e ali eu fiz uma oração de todo o coração pedindo para Deus levar a saúde pro namorado dela. E ali o namorado dela saiu de um quadro de UTI e voltou e tá bem. E ela se batizou nas águas e ela agora ela tá num outro momento. E aí ela me convidou para ir assistir, para ir a um culto com ela. Gente, é a transformação. Sabe, você vê o resultado no outro daquilo que você entrega de genuíno. Então, isso, eu falo, cara, é muito bom. É muito bom você ver o outro melhor por algo que você entregou para ele. Você entregou. E que você fez muito bem feito. Inclusive, nós entrevistamos, o último vídeo que saiu foi do Leandro, que ele é de startups, um cara sensacional. Leandro, um abraço. E ele falava na entrevista, Simone, sobre a questão das startups, que resolvam um problema, resolvam uma dor. E aí você começa a resolver aquela dor, e aí você precisa primeiro entender aquela dor, para que você possa trazer soluções. E faz muito link com o que você falou. Você está resolvendo uma dor. Né? E é engraçado que, assim, tudo começou de uma dor que você teve. Sim, né? exato. E agora você está indo no empreendedorismo
E isso é importante você ter esse gosto de fazer, Sim. essa vontade de transformar vidas Sim. e, ao mesmo tempo, transformar a sua vida para a questão do empreendedorismo. Claro. E aí eu queria te perguntar, passaram os anos, enfim, e como está a Simone hoje no empreendedorismo? Empreendedorismo versus o que você gosta de fazer. Como é que você se sente hoje? Hoje eu me sinto no empreendedorismo que eu não preciso estar numa única caixa. Eu posso fazer enumerações, inclusive a gente até conversou sobre livro, né? Sim. Que hoje até o desejo de escrever um livro eu tenho. Então, isso me permitiu viver várias frentes dentro da minha vida profissional. Então, hoje, eu trabalho com muito carinho, com muito ímpeto dentro da representação comercial da Hive, levando para as pessoas a solução que elas buscam dentro das dores que elas têm na saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, né? E aí também me permito, aí é permissão. A gente precisa se permitir. Então, por exemplo, hoje eu me permito, sim, eu sei que eu sou uma profissional infinitamente melhor, porque eu amadureci ao longo desses anos, a voltar para o corporativo, entende? Com uma entrega, com outro olhar. E isso é diferente. Isso é diferente. E isso não vai te impedir de ser um grande empreendedor aqui, ou de você... Porque, na verdade, como é que você vai jogar? Você não joga anos de experiência que você tem, de construção, de legado que você tem na sua vida. Então, você tem... Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas, que é através de um livro, ou que é através de um podcast, é a gente poder levar para as pessoas a experiência que a gente tem. Entende? Porque hoje, na nossa maturidade, tá? É muito bonito. Eu falo hoje, calce o sapato do dono do negócio. Calce o sapato da empresa. Você pode ser um empreendedor dentro do modelo CLT? Pode. Pode. E aí você chega a ser um CEO, chega a ser um diretor, chega a alcançar cargos de liderança. Mas a Simone de 24 anos, no auge dos seus 24 anos de idade, não pensava assim. É um processo, né, Simone? É um processo, entende? Então, eu entendo que é você se permitir, sabe? É você viver, não tem como não viver o deserto. Não tem como, você precisa viver o deserto para se transformar numa pessoa melhor. Como é importante viver esse deserto, como é importante a gente, por simples que seja, mas anotar algumas coisas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa rever. Sim, com certeza. Eu tenho um hábito, eu vou para o culto, eu vou para uma palestra, é o meu caderno e a minha caneta. Porque eu preciso escrever. E assim, sempre tive esse hábito, mas esse hábito ficou muito mais forte, sempre tive, né? Até porque a gente sempre participou de muitas reuniões e tudo tem que ser anotado, e tudo tem que ser ali feito. Eu sempre tive isso. Mas e aí eu levei isso para todas as frentes de estudo e de tudo. E o quanto que isso nos ajuda a amadurecer. E na pandemia, o que eu escrevia, um caderno ali de escrita, sabe? De tudo que eu sentia. Então, hoje, dia 1º de setembro de 2025, era uma conversa que eu tinha... Eu gosto de conversar com Deus escrevendo. E é importante, cada um tem uma forma Claro, de se expressar. Inclusive, aqui, pessoal, nos comentários, tem o link para quem quiser conhecer os produtos, né, da Hive, os produtos da Simone. Clica aqui embaixo. Não sei se você vai dar algum cupom de desconto, alguma coisa não, mas a gente pensa, né? Se tiver alguma coisa de cupom, a gente vê. Inclusive, eu queria convidá-la da gente fazer alguns outros vídeos segmentados, pequenos vídeos falando sobre alguns... dor disso aqui, como é que você faz? Claro. Inclusive sobre maratona, a gente poderia conversar também. Nossa, a maratona te traz tantas lições de vida. Gente, eu falo, a corrida, ela é algo que... Eu ouvi esses dias uma entrevista de uma pessoa que eu admiro demais. E aí ela falou assim, mas eu corro. Perguntaram para ela se ela corria. Ela falou, eu corria quando não era moda. Na verdade, ela falou modinha, né? E aí, no sentido que assim, cara,
Mas eu vou te dizer, não é modinha. Sabe por que não é modinha? Porque nós temos mais de 60% da população sobrepeso no Brasil. Se fosse moda, não teríamos esse número alarmante. Sim. Não teríamos esse É uma número alarmante. necessidade, né? de você Então, é que fazer. assim, é que às vezes eu estou vivendo num ambiente, ou o algoritmo entrega pra gente só aquilo que a gente nos interessa. Então, por exemplo, eu gosto de correr. Então, eu olho muitos vídeos de corrida. Então, o que ele me entrega? Muita coisa de corrida. Ah, é porque todo mundo está correndo? Não, eu vou te falar que 1%, nós somos menos de 3% da população mundial que completou uma maratona. No mundo. Meu, entendeu? É pouco, né? Não é nada. Cara, não é nada. A gente precisa ser agentes de transformação naquilo que a gente é bom. Entende? A gente precisa usar a nossa voz. Por quê? Eu comecei a fazer... Depois, se você me permitir, colocar o meu Instagram. Claro. Junto com... Vai estar aqui embaixo todas as informações da Simone, né? Eu tô fazendo um propósito de 90 dias de oração e estudo da palavra. Então, primeiro eu ia fazer pelo Zoom, mas aí a dificuldade de algumas pessoas de... Puxa, você está uma plataforma, baixar... E tal, blá, blá. Eu falei, quer saber? Live é uma coisa mais fácil do mundo. Você liga lá, live, pronto, acabou. Então, eu tô fazendo por lá. E aí, a gente tá fazendo ali 90 dias de ler 3 capítulos. Eu tô começando por Salmos, ler, e aí você faz o entendimento, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Ai, tem muita gente falando de Jesus agora, tem muita gente falando de Deus. Glória a Deus. E que isso se permeie. E eu falo, gente, se todo mundo que tem o teu Instagram abrir uma live e ali começar a falar, eu falo, é isso? Fala. Sabe por quê? Porque a gente enaltece... Você vai ver programas de TV que você torce e sai sangue. Gente, é só coisa ruim, é só tragédia, é só como você se alimenta. Então, assim... E uma outra frase que o Caio fala que eu gosto bastante é que se as pessoas boas propagassem tanto como as pessoas ruins o fazem, o mundo seria infinitamente melhor. Então, por exemplo, esse canal é uma bênção. Parabéns, Jorge. Eu acho isso uma bênção, porque a gente precisa ter ali dar a voz para as pessoas falarem coisas boas, compartilharem coisas boas. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo é tão perverso, o mundo é tão cruel, o mundo te castiga tanto. A gente precisa dar voz às coisas boas. Então, eu estou nesse propósito de 90 dias, e lá eu também compartilho as minhas atividades físicas, o que eu faço no dia a dia. Por quê? Porque a gente precisa ser a voz de coisas boas, a voz daquilo que a gente quer que o outro se inspire, entendeu? Porque um dia eu me inspirei em alguém, que foi o Hélio, que foi o Issal da Oxiteno. Gente, eu chegava na academia às 6 horas da manhã, o Issal já estava pingando na esteira. E aquela esteira, plá, 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 aquela velocidade. Eu olhava, eu falava, nossa, que me inspirou. Como é importante, inclusive, né, esse quadro Histórias Inspiradoras que a gente trouxe a Simone, é justamente para isso, para que a gente possa inspirar as pessoas também. Por que não olhar a Simone e falar assim, poxa, eu posso fazer? Ah, e mais, hein? Em abril de 2026, me torno ultramaratonista. Que aí eu vou para uma corrida de 56 quilômetros. Eu fico pensando 56 quilômetros, eu preciso começar a fazer. Eu comecei a corria 5 quilômetros. Lembra da Maratona Pão de Açúcar? Eu participei. Você participou? Só que no revezamento. No revezamento. E foi muito engraçado que era um diretor da empresa que eu trabalhava, que ele até já faleceu. E era um senhor já. Então todo mundo falou assim, putz, será que ele vai aguentar? Foi o que mais correu. Chegou nos 5 quilômetros, eu já estava assim. Morre. E ele... Então, não subestime as pessoas. A gente aprende isso. Sim. Não subestimar as pessoas. Ou quantas maratonas, meia maratonas, as senhorinhas passando do meu lado. Vai, não desiste. Aí você olha e você fala, oi. Na maratona de Floripa de 2018, nós encontramos um senhor que já tinha feito mais de 20 e tantas maratonas. E ali, ó, firme e forte no pace dele, na velocidade dele, sabe? E feliz da vida. Eu falo, a minha meta de vida
90 anos de idade, está numa largada da São Silvestre. Nossa, e é Por uma quê? meta grande. São Silvestre são 15 quilômetros. É porque às vezes as pessoas acham que São Silvestre são 42, é uma maratona, né? Não. São Silvestre são 15 quilômetros. E aí, o que acontece? Se eu tenho saúde para correr 15 quilômetros aos 90 anos, que seja, talvez eu não esteja correndo, posso estar trotando, caminhando, mas não importa. Eu terminei os 15 quilômetros, o que eu tenho saúde para carregar meus netos, eu tenho saúde para viajar, eu tenho saúde para trabalhar, eu tenho saúde para fazer para fazer a obra de Deus, eu tenho saúde para tudo. Porque saúde não é o fim, saúde é o meio. Porque tem uns vídeos que são bem impactantes, pessoas que se cuidam, pessoas que não se cuidam. Aí você vê uma pessoa calçando um tênis, indo caminhar, e a outra pessoa entrevada numa cadeira de roda, recebendo papinha na boca. Assim, isso pode acontecer, você pode ter a sorte disso acontecer no seu último ano de vida? Pode. Mas e se acontecer nos seus 60 anos, 65, e você viver até os seus 80 dessa maneira? É. E assim, eu não sei se eu vou chegar até os 90, mas eu estou fazendo a minha parte. Você tá no processo. Exato, eu faço a minha parte, entendeu? Eu queria te perguntar, é uma pergunta que talvez as pessoas queiram saber. Vamos lá, como é que você faz e como é que você fez para fazer a gestão financeira quando você desse processo de empreendedorismo? Porque a gente sabe que é um dia após dia, Sim. né? Mas, por exemplo, quando você está na CLT junto, você tem todo mês aquele valor que você sabe. E aí, no empreendedorismo, é um desafio. Você tem metas também. Mas como é que você faz para administrar isso? Não sei se você tem alguma metodologia, alguma coisa para fazer essa administração. Olha, eu acredito, a gente precisa de ajuda, de suporte. Então, hoje eu tenho meu irmão, que é assessor de investimentos, né, que tem uma assessoria da BTG Pactual. E eu sou suspeita para falar. Hoje eles estão entre o top 10 da BTG de assessor. Então, assim, eles estão super bem, a Omega Invest. Então, às vezes, eu confesso que eu não sabia um caminho, mas ele me ajudou muito. Então, você precisa construir uma reserva de emergência, sim ou sim. Assim, não tem negociação. Não tem negociação. Tem que sim ter, né? ou sim. Você precisa reduzir os seus gastos. Sim ou sim. Mano, reduza sim ou sim. Não tenha negociação. Sabe por quê? Porque você precisa de paz para trabalhar. Se você não tem paz para trabalhar, você vai fazer aquela venda que não vai te entregar o lucro, que você vai estar trocando 6 por meia dúzia, você vai começar a se atropelar, você não vai dormir, entende? E eu passei por isso, tá? E eu falo por experiência própria. Simone, sabe? Não tô falando eu tô falando porque é experiência própria. Porque a gente começa e a gente acha o seguinte, porque assim, eu tenho a consciência que a atividade física é importante, eu tenho consciência que se você, por exemplo, faz uma suplementação ali no seu período de pré-menopausa e andropausa, porque o homem também passa por esse processo, você faz uma suplementação, você melhora a sua condição de vida, eu tenho essa consciência, mas o outro tem? Não tem. Leva tempo para construir. E esse tempo, você tem conta para pagar. Nesse tempo, o boleto vence. Entende? Sim. Então, é um trabalho. Então, se você constrói a sua reserva de emergência, é o melhor dos mundos. Segundo, cara, não precisa abandonar o que está já te entregando um resultado pelo aquilo que você já conquistou. Não é que você vai manter para poder empreender. Não faça isso. Faça por amor, continue naquilo que você gosta, certo? Eu não ia sair da Ultragás. Eu saí porque o projeto encerrou. Entende? Eu não ia porque eu gostava do que eu fazia. Dentro do grupo eu gostava do que... Sim. E aí, é claro que depois eu me dediquei muito, né, à Dionésia. Eu ganhei uma viagem para Bahamas, que foi incrível. Foi o primeiro mérito que eu tive por área comercial. Imagina, você ir para um hotel, um dos únicos 6 estrelas do mundo, por mérito do teu trabalho, 100% do teu trabalho. Foi assim, eu digo que foram experiências... gratificantes, maravilhosas. Eu fiz um cruzeiro, entende? Mas não porque assim, porque foi consequência do meu trabalho, certo? Só que leva-se tempo. Então, o resultado não é da noite para o dia. Não existe magia. Então, fazer a reserva de emergência é o melhor dos mundos. E se puder
trabalhar em paralelo, e não é paralelo assim, mas é ser profissional nas áreas em que você já atua e você já é remunerado por isso, e começar a construir uma outra, é muito legal, porque te dá paz. Te dá paz para tomar as melhores decisões. Entende? Você tem. Olha, a paz é a melhor coisa que a gente precisa. Eu diria que é a melhor ou a única. Entende? Como diz lá em Filipenses 4, a paz que excede em todo entendimento guardará o teu coração e os teus pensamentos em Cristo. Porque uma pessoa perturbada, uma pessoa atribulada, gente, é horrível. É horrível. Sim. Porque você não consegue fazer as coisas, você não consegue planejar direito. Exato. É bem difícil Então, mesmo. assim, não seja afoito, não seja afoita, faça sua reserva de emergência, entende? Ali, tenha na ponta do lápis os seus gastos, bonitinho, reduza. Cara, assim, às vezes, você vai, quando você pôr ali para parar para pensar, você fala, cara, eu não precisava de tanto. Entende? Então, aí você começa a ter, e eu acho que aí você vai construindo isso. E o que é legal de um canal como esse? Que, cara, se você puder fazer isso e não precisar passar pela dor, ou seja, aprender com o erro do outro é mais barato. É mais barato, é mais barato financeiramente, mas eu diria que não só financeiramente, mas emocionalmente falando. Sim. Porque, gente, o emocional paga um preço muito alto. Paga. E Paga um preço muito alto. Como é difícil a gente lidar com o emocional. Sim, né? sim, é Então, muito difícil. É muito difícil. A gente vai ter um vídeo falando sobre ansiedade. Como é que uma psicóloga falando um pouquinho sobre como é que a gente lida um pouquinho com a ansiedade, né? Então, vai ser bacana. Inclusive, pessoal, aqui embaixo, nos comentários, tem o link da KLM também. É um grupo de WhatsApp que tem várias promoções. Quem puder entrar lá, curtir as promoções. Talvez é alguma coisa que você esteja procurando. E tem o link da Figueira e Rodrigues Imóveis. Você quer alugar? Você quer comprar? Tem muito imóvel que talvez seja a sua necessidade. De repente não tenha lá o imóvel que você quer, mas manda um WhatsApp lá, um link, que o pessoal da Figueira vai procurar o melhor imóvel, a melhor solução para você. Essa eu garanto, tá bom? E a gente até, eu tava olhando aqui, a gente tá quase 1 hora falando, e assim, eu nem vi passar o tempo. Eu queria que primeiro te agradecer por você ter vindo. A Simone veio lá da Zona Leste para cá, para a Zona Oeste. Sim. Com todo carinho, toda boa vontade. Chegou super cedo, então eu agradeço demais por você ter vindo. E eu gostaria de te convidar para fazer outra gravação para falar sobre a maratona. Ah, com certeza, vai ser um prazer. E de repente trazer outra pessoa para Claro. ver. De repente a Martinha vem junto Claro, aí. olha que linda. Marta, um abraço para você. Ai, um beijo, amiga. Ai, De Martinha repente, maravilhosa. para vocês falarem das experiências da maratona. Sim. Seria muito interessante que vocês pudessem vir. Então, quem quer que ela venha, anota aqui, quero, aqui nos comentários. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre dar o primeiro passo. O que você... Uma mensagem final, assim, baseado nas suas experiências, Sim. baseado no seu sucesso, baseado muitas vezes também naquilo que não deu certo, mas que foi um aprendizado. Né? Os desafios. Então, a ideia é essa, que a gente compartilha essas histórias. Então, fica à vontade. Bom, primeiro, antes de dar esse desfecho final, tem cupom de desconto, sim, para o pessoal que acompanha, que curte aqui o podcast. Todos os meus clientes fidelidades têm cupom de desconto, tá? Começando aí de 20%. Então, assim, dá para se cuidar, sim, e ter um preço justo por um produto de altíssima qualidade, porque eu acredito que cobertor curto não resolve. Mas se a gente levar algo com verdade, com seriedade, que entrega resultado, é o melhor caminho, tá certo? E o que eu posso dizer para as pessoas é assim, você pode, você é capaz, Deus te fez a imagem e semelhança dele. Então, confia, entrega e prepara o caminho. Sabe, a gente precisa preparar o caminho. Não seja afoito, não seja ansioso, não seja ansiosa. Então, assim, prepara o teu caminho. Pede direcionamento para Deus. Aqui eu não quero falar de fé, cada um tem a tua fé, e eu respeito a fé de cada um, mas aquele que conhece o teu futuro,
como diz o Thiago Brunet, aquele que conhece o teu futuro sabe a melhor decisão que você tem que tomar. Então, assim, dê o primeiro passo, você dá o primeiro passo e o Senhor coloca o chão. Então, você precisa rascunhar, você precisa dar um caminho. E aí o Senhor direciona. Mas faça isso com muita paz, com muita tranquilidade. Não seja afoito, não seja ansioso, ansiosa, que as coisas acontecem no tempo de Deus. Como diz lá em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, a gente está numa geração muito ansiosa. Nós temos uma população muito em depressão, em estresse. Isso vem muito da pandemia. Então, a gente precisa aprender a controlar a nossa ansiedade. Há um tempo para todas as coisas. Vai acontecer? Vai, mas tenha calma. Um passo de cada vez. É isso que eu desejo e é o que eu anseio para vocês. É o que eu anseio para mim também. Nesse momento de maturidade, aí, ao longo de 9 anos de empreendedorismo, aí mais de 20 anos de experiência no corporativo, que a gente possa ser o nosso melhor todos os dias, 1% melhor todo dia. E aí a gente vai... Não seja aquela frase que pau que nasce torto, até a cinza é torta. Não, não. A gente pode ser melhor a cada dia. Eu quero estar melhor, eu quero daqui 2 anos as pessoas falarem, Simone, eu não te reconheço. Graças a Deus. Ah, que bom, isso é importante. Né? É isso. Importante. Que bom, eu agradeço a sua presença. E o nosso projeto, a ideia é que ele compartilhe bastante histórias inspiradoras. Nós traremos vários temas interessantes. Inclusive, se você que está assistindo tem uma história inspiradora, se você tem um conhecimento que você quer passar, tem um link com um formulário onde você pode entrar lá, colocar o seu contato e falar, eu quero participar. E a gente entra em contato, a gente faz uma live, a gente grava, enfim. A ideia é que a gente leve as histórias para que elas sejam compartilhadas. O canal Compartilha Aí também tem uma consultoria de regularização documental. Então, se você, de repente, tem arquivos na sua empresa, tem arquivos, enfim, no seu escritório que você quer organizar, que você quer criar um processo, que você quer ter sistema, entre em contato também no formulário aqui, se chama Compartilha Documental. Então, assim, a gente tem os melhores profissionais que vão te ajudar, tem empresas parceiras que vão te ajudar. Então, a ideia é que tem um problema nesse sentido documental na sua empresa, então entre em contato com a gente, tá bom? Pessoal, obrigado, Simone. Eu que agradeço. Deus te abençoe, amém. né? Você também. Que você tenha muito sucesso, com certeza vai ter. Virá novamente para falar um pouco sobre a questão da maratona, tá? Queria deixar um abraço para o Hélio, que você falou muito. Querido. O Hélio é uma pessoa há muitos anos atrás, eu era muito jovenzinho, e ele inspirou muito. Olhar para ele e acompanhá-lo inspirava muito a gente. Sim. Né? Então, um abraço para você, Hélio. Pessoal, até o próximo Compartilha Aí Histórias Inspiradoras. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.